Minha gente querida, boa noite, bem-vindos a todos. Com muita paz no coração, vamos começar as nossas leituras de hoje. O livro é Relicário de Luz, psicografado por Chico Xavier, e é uma trovinha de João de Deus. Teus amados esqueceram a vida singela e boa? Guarda a atitude amorosa do coração que perdoa. É isso. Quando a gente vê as pessoas muito dispersas da espiritualidade, só pensando em bens, em acumular coisas, em deixando aquela vida simples, a vida boa, a vida espiritual de lado, a gente perdoa e a nossa atitude amorosa, nosso exemplo é o que fala melhor por nós. Não adianta ficar discutindo, não adianta querer argumentar com a pessoa que não quer ouvir. Então, o melhor é a gente exemplificar, viver de acordo com os nossos princípios, com a nossa religiosidade, com a nossa espiritualidade, que uma hora vão acordar, vão despertar para isso e vão chegar até nós. E aí a gente vai poder ajudar mais diretamente. O Livro dos Espíritos, continuando a falar sobre a lei da justiça, a pergunta é assim: da necessidade que a pessoa tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? Certo, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. No mundo terrestre, porque a maioria das pessoas não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. E aí, a gente é só pensar um pouquinho qual é a razão das guerras, qual é a razão dos conflitos entre os povos e qual é a razão dos conflitos entre as pessoas. É isso que causa a desarmonia, é a falta do respeito aos direitos do outro. Se a gente usa aquela assertiva de que o que eu tenho direito, os outros também têm direito, então a gente dá os direitos para os outros, que é o mesmo direito que a gente tem em relação às sociedades, às pessoas, aos povos, às nações. Uma nação tem direito tanto quanto a outra, tem que respeitar os seus direitos. E aí não tem guerra, não tem conflito, não tem mais nada. Então, vamos para o livro Céu e o Inferno. Continuando a falar aqui do Concílio de Latrão, onde a Igreja está explicando a sua visão sobre os anjos. Seu ser em movimentos não são localizados nem circunscritos a limitado e fixo ponto do espaço. Desligados integralmente do corpo, não ocupam qualquer espaço ou vácuo, mas assim como a nossa alma existe integral no corpo e em cada uma de suas partes, assim também os anjos estão, e quase que simultaneamente, em todos os pontos e partes do mundo. Mais rápidos que o pensamento, podem agir
em toda parte num dado momento, operando por si mesmos, sem outros obstáculos, senão os da vontade do Criador e os da liberdade humana. Enquanto somos condenados a ver pouco a pouco e limitadamente as coisas externas, enquanto as verdades sobrenaturais se nos afiguram enigmas num espelho, na frase de Paulo, eles, os anjos, veem sem esforço o que lhes importa saber e estão sempre em relação imediata com o objeto de seus pensamentos. Seus conhecimentos são resultantes não da indução e do raciocínio, mas dessa intuição clara e profunda que abrange de uma só vez o gênero e as espécies deles derivadas, os princípios e as consequências que deles decorrem, a distância das épocas, a diferença de lugares, como a multiplicidade de objetos, confusão alguma podem produzir em seus espíritos. São os espíritos puros que a gente não tem muita noção de tudo que ele pode, porque a gente ainda é muito deficiente para entender, mas é mais ou menos o que diz aqui. E a gente, todos nós vamos chegar lá. Isso é ponto pacífico. Bom, vamos terminar as nossas leituras então hoje com uma frase do irmão X, que é o apelido que Humberto de Campos usava, está no livro Ideias e Ilustrações, psicografado por Chico Xavier, falando do aperfeiçoamento. Se você encontrou no mundo criaturas que se fizeram descaridosas, impiedosas, irônicas ou sarcásticas sobre seu coração, suporte-as com paciência, por amor daqueles que caminham com você. E espere sem desânimo, porque um dia sua alma transformada em celeste clarão voltará à terra para lhes agradecer as exigências e os infortúnios que o alçaram à glória das alturas. Vamos começar a nossa prece com uma poesia de Cruz e Souza, do livro Poetas Redivivos, psicografada por Chico Xavier. Prometeu algemado à cruz das dores, bendize em pranto a divinal sentença, que te guarda no mundo a alma suspensa entre abismos, angústias e pavores. Na treva dos gemidos remissores, abre o sacrário virginal da crença e fita a vastidão divina e imensa, estrelada de sonhos e esplendores. Do céu que buscas torturado e crente, desce a esperança milagrosamente, por nível anjo, sobre a estranha grade, e encontrarás, chorando de alegria, além da noite dolorosa e fria, o caminho da eterna liberdade. E assim, Senhor, sabemos da necessidade de suportar todas as nossas dores, os nossos sofrimentos, de, mesmo sem entender exatamente o porquê, mas aceitando, porque sabemos que tem uma razão para estarmos passando pelas dificuldades, pelos contratempos, pelos sofrimentos que a vida nos traz. Mesmo fazendo tudo que podemos, mesmo ajudando, mesmo nos dedicando ao nosso próximo tantas e tantas vezes, passamos por dificuldades inenarráveis e prosseguimos
E é isso que precisamos fazer: prosseguir, lutar, viver, acreditar. Porque Deus sabe das nossas bem-aventuranças, das nossas diferenças, dos nossos defeitos e das nossas qualidades. E é assim, pelo sofrimento, pela dor, que às vezes só com isso que conseguimos, só assim conseguimos despertar o nosso espírito para o bem, para a compreensão, para a piedade, para a compaixão pelo outro e aprender a amar, a viver verdadeiramente com respeito ao próximo, com amor ao próximo, com compreensão e fé em Deus, em Ti, Senhor. Pedimos que nos ajude nesses momentos, Senhor, que muitas vezes tão dolorosos, nos perdemos e precisamos de forças, de alento para levantar a nossa cabeça e prosseguir lutando, prosseguir acreditando em Ti. E dando o nosso melhor para que mesmo com todo o sofrimento estaremos ajudando os nossos irmãos mais necessitados e mais sofridos do que nós. Te pedimos que nos abençoes a todos, nos abençoe sempre, nos ajude, nos socorra, nos dê forças e energias para superar todas as dores e retomar o caminho do bem, da luz, que leva até você. Te agradecemos porque está conosco todos os dias, todos os momentos. E isso nos dá paz, nos dá serenidade, nos dá forças para prosseguir. Leva as nossas vibrações de amor nesse momento, Senhor, para todos aqueles que necessitam, que nesse mundo sofrem tanto e precisam de alento, de consolo e de paz. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Certos de que você está conosco sempre. Obrigada, Senhor.